Oi, minhas deusas! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam muitíssimo bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, o meu amado, o meu, o seu, o nosso, perguntas e respostas. Gente, eu adoro este quadro. Na verdade, eu adoro este canal, adoro tagarelar, adoro trocar com vocês, adoro ter mais um ponto onde a gente não precisa se preocupar com fazer uma grande chamada para captar a atenção nos 2 primeiros segundos para poder as pessoas assistirem o seu Reels e você engajar e você viralizar e o mundo... Gente, cansa. Trabalhar com criação de conteúdo cansa. Às vezes a gente tem que se moldar umas coisas que não faz muito sentido pra gente. Eu, por exemplo, adoro tagarelar, então isso aqui é uma coisa que eu sei que eu tenho recebido, que ajuda muito vocês e é muito legal de fazer também. Então, é isso. Ninguém perguntou, mas não era uma pergunta, mas veio aí uma resposta, né? Veio um desabafo e vamos às nossas perguntas. Eu juntei várias caixinhas de pergunta, tá? Porque eu fui acumulando umas que eu achei muito legais pra gente poder gravar aqui no Perguntas e Respostas, que eu acho que eu consigo desenvolver um pouquinho melhor com vocês, ok? Vamos nós. Primeira pergunta. Como tirar a mentalidade de que existe certo ou errado na alimentação e além dela? Exercícios, 3 pontinhos. Não existe certo ou errado, porque para existir um certo e um errado, a gente precisaria ser igual e ser estático. Então, é certo, mas é certo para quem? É errado. Mas é errado para quem? Obviamente, a gente tem regras, a gente ainda convive em sociedade, então quando vai para leis e afins, tem certos ou errados, mas na alimentação é um contexto que não é estático, então fica muito difícil da gente colocar um certo ou errado. E esse certo ou errado, ele vem muito, normalmente, com a associação de pode, não pode, permitido, proibido, saudável, não saudável. E isso só faz a gente colocar a comida em caixinhas de dualidade que não existe. Porque, bolo de chocolate não pode, bolo de chocolate é errado. Vamos lá, tá. Gente, eu tô com muito calor e eu não quero começar a gravar o vídeo de novo. Então, eu vou ligar o diminuir o ar-condicionado e é sobre isto. Pois aqui, é como vocês sintam-se que vocês estão em casa. Não cai o microfone. Obrigada. Está no mínimo. Acho que eu vou morrer de calor. Ok, é sobre. Morar em Fortaleza é isso, gente. Mas, voltando à mentalidade que existe certo ou errado e ao bolo de chocolate, vamos lá. Uma coisa sou eu comer bolo de chocolate todos os dias para lidar com a minha ansiedade numa quantidade de 2 fatias enormes, me sentindo muito culpado depois, comendo sem prestar atenção, sem saborear, assistindo televisão. Isso é um cenário de bolo de chocolate. O outro cenário de bolo de chocolate é: não vejo a minha avó faz 6 meses, estou indo para a cidade dela visitá-la e ela vai fazer o bolo de chocolate que ela passou a minha infância inteira fazendo para mim. Eu vou participar desse momento com ela, a gente vai ficar lá, vai ficar conversando enquanto ela faz o bolo, depois ela vai servir na hora do cafezinho da tarde, vamos sentar juntas para comer, come-se o bolo de chocolate. Você quer me convencer de que não faz diferença esses dois contextos faz muita diferença. Pra gente pensar em certo ou errado, na maioria das vezes a gente ignora o contexto. E pra mim, uma das coisas que mais mudou a minha própria relação com a comida, uma das coisas que mais as minhas pacientes, que mais as deusas do programa Fazendo as Pazes com a Comida falam, é que a permissão incondicional para comer e entender que não existe comida certa ou errada e que tudo depende de contexto foram coisas assim revolucionárias mesmo para mudar essa relação com a comida e com o corpo e a forma que a gente enxerga exercício e tudo isso. Então, eu acho que é de você, respondendo a pergunta diretamente, é de você ampliar essa visão. Se questionar, será que realmente existe esse certo ou errado? Será que realmente certo e errado não é diferente para mim do que é para outra pessoa? Será que realmente eu preciso colocar a alimentação em caixinhas de certo ou errado? Ou eu posso pensar em contexto, eu posso pensar em quantidade, eu posso pensar em frequência, eu posso pensar em variedade, equilíbrio, moderação, entendeu? Espero que tenha feito sentido por aí. Próxima pergunta. Tenho dificuldade de entender quando estou realmente saciada. Você tem alguma dica para identificar? Tenho várias, inclusive tem um post sobre isso. É um assunto bem denso, assim, que parece uma coisa bem boba, mas no programa eu acho que tem 30 minutos a aula falando só sobre saciedade e sobre exatamente essas questões de como fazer para identificar. Mas dicas práticas, rápidas e que conseguem ser implementadas em curto prazo coma devagar.
Quanto mais devagar a gente come, mais a gente tá falando pro nosso corpo que estamos comendo, estamos dando tempo para ele raciocinar que ele começou a comer. E aí o hormônio lá do estômago e da boca sinaliza pro cérebro devolver hormônios sinalizadores de que você tá comendo e fazer você sentir a saciedade e essa sensação na barriga. Então, assim, é um processo que, por mais que o nosso corpo seja incrível em funcionamento, demora tempo. Então você precisa se dar tempo para o cérebro entender que você está comendo, para ele fazer você se sentir saciada. Então, comer devagar, mastigar bem os alimentos. A gente tem sinalização mecânica também. Então, quanto mais eu mastigo, quanto mais eu demoro para fazer aquela refeição, mais o meu cérebro entende que ele está comendo e faz eu perceber que estou saciado. Além disso, fazer pausas durante a refeição. Fazer também uma questão com porcionamento. Então, no lugar de você montar um grande pratão e ir morrendo de fome, não vá morrendo de fome também. Isso é uma grande questão que faz muita diferença na percepção da saciedade. Não ir morrendo de fome, comer devagar, mastigar bem os alimentos, porcionar bem. Então, você não precisa colocar um pratão de comida. Põe um pratinho, come ele. Aí você vai ter uma pausa forçada na metade dele. E aí você pensa, quanto de fome eu ainda tô? Quão saciada eu já tô? O quanto de comida eu acho que eu ainda preciso para ficar saciada? Sempre essa identificação, ela vem de um lugar de percepção. Se eu tô correndo, se eu tô fazendo tudo atropelada, se eu tô comendo rápido, mastigando rápido, fazendo tudo rápido, eu não tenho tempo para me perceber. Então, todas essas estratégias, tu vai perceber que elas vão chamar para esse lugarzinho de parar, pensar, sentir e deixar o corpo sinalizar. Então, porcionamento, mastigar devagar, comer devagar, mastigar muito, não ir morrendo de fome, fazer refeições regulares e eu acho que essas são as dicas mais rápidas assim que eu consigo dar dentro de um contexto para responder essa pergunta. Espero que tenha feito sentido por aí. Sinto que as vozes da dieta não cessam, mesmo que eu nem faça mais dieta ou esteja mais de boa. Expliquei esse conceito essa semana no consultório e já falei também no Encontro das Deusas, que é restrição cognitiva. Restrição cognitiva é como se o seu corpo sentisse que está fazendo uma dieta mesmo sem fazer. É como se literalmente, na minha cabeça, eu estivesse vivendo uma restrição, ou seja, eu não pudesse comer os alimentos errados, eu não pudesse comer os alimentos calóricos, eu precisasse comer só as comidas vistas como saudáveis, incríveis e maravilhosas, que se eu comer essas comidas que não são permitidas, eu vou estar errando. Então, todos aqueles pensamentinhos da mentalidade de dieta, às vezes eles culminam numa restrição cognitiva, que é justamente a sensação de que estou fazendo uma dieta, mesmo sem fazer. São os pensamentos em relação a isso. E esses pensamentos têm malefícios pra gente. Eles fazem a gente pensar mais em comida, eles fazem a gente ficar mais estressada, fazem a gente ficar mais ansiosa. E se você é uma pessoa que tende a usar a comida pra lidar com as emoções desconfortáveis, é meio que um tiro no pé. Então é realmente de se questionar, de entender o que de mentalidade de dieta ainda tem por aí e ir mudando essa percepção e essa mentalidade das coisas. Então, sim, você pode ficar com as vozes da dieta na sua cabeça, mesmo não fazendo mais dieta e mesmo estando mais de boa. Vamos lá. Não é em relação à alimentação, mas onde você compra suas roupas. Eu posso responder isso no Instagram, né? Porque aqui vocês não têm nenhum arroba pra olhar, nem nada. Mas eu tenho... Gente, não vou entrar nas roupas, senão não termino. Vamos lá. Dá pra aliar a alimentação intuitiva com a melhora da estética corporal? Tem até uma figurinha aqui, tipo... será que dá? Sei que a pergunta não faz muito sentido, mas será que dá? Então, na alimentação intuitiva, o foco não vai ser a estética. O foco não vai ser a perda de peso. O foco não vai ser a melhora da composição corporal. O foco vai ser desenvolver autonomia e liberdade alimentar. Vai ser criar uma alimentação equilibrada, saudável e possível. Vai ser desenvolver comportamentos saudáveis e que durem a longo prazo. E tudo isso pode contribuir para uma perda de peso. Pode contribuir para uma melhora da estética. Pode contribuir para hipertrofia, para tananã. Porque assim, dentro do Como Intuitivo, a gente precisa considerar metas, saúde,
questões clínicas, momento de vida, rotina, planejamento, organização, estrutura, tudo isso vai ser levado em consideração. Mas com muita mais liberdade e flexibilidade do que outras nutrições mais convencionais. Então, sim, as minhas pacientes que desejam perder peso, eu vou ter uma conduta diferente com elas de uma paciente que não deseja perder peso ou tá tranquila com o peso dela. Então, isso varia muito de caso para caso. Mas eu acho que muitas vezes é sobre uma coisa impedir a outra, sabe? De quando você tá tão focada na estética, você não consegue se alimentar intuitivamente. E pra você se alimentar verdadeiramente intuitivamente, verdadeiramente de forma intuitiva, você também não pode, entre aspas, estar muito focada na estética. Porque senão vão ser duas coisas que vão ser opostas. Tá, eu honro minhas vontades, mas eu preciso me restringir. Tá, eu honro minha fome, mas eu sinto que eu tô comendo demais. Tá, eu percebo minha saciedade, mas eu sinto que eu como muito. Então, é desconfortável, pode estar alinhado, sim, mas não é o foco da abordagem. Ok? Vamos lá. Essa aqui eu já respondi. Como identificar quais comidas são gatilhos de compulsão? Isso é muito, muito, muito individual. Porque assim, por exemplo, na época que eu tive episódio de compulsão alimentar, uma comida mega gatilho pra mim era leite condensado. Não podia ter leite condensado na minha casa, que eu ia misturar um leitinho, que eu ia misturar uma farinha láctea, que eu ia misturar Nescau, eu ia fazer um brigadeiro branco. Ia acabar comendo a lata inteira e era um alimento que eu entendi que era difícil pra mim. Eu, por exemplo, sou muito mais do doce do que do salgado. Então, assim, os gatilhos, as comidas que são gatilhos, normalmente são as comidas que são mais calóricas, são mais palatáveis, são aquelas que a gente mais gosta e muitas vezes são as comidas que a gente vê como proibidas, que a gente vê como não deveria estar comendo, que a gente vê como errada, que a gente acha que a gente tem que cortar. Justamente aquela questão do o que eu tento proibir é o que eu mais vou querer comer. Então, é muito particular e eu acho que talvez uma anotação, uma percepção maior dessa alimentação consiga fazer você entender quais alimentos são mais gatilho. E também se não são situações, entendeu? Porque às vezes é um dia cansativo no trabalho, às vezes é se sentir rejeitado em alguma situação, às vezes é uma coisa que lembra uma situação da sua infância. Então, os gatilhos, eles são muito particulares, mas como identificar? A resposta seria percepção. Seria percepção e paciência. Eu sei que não é uma resposta objetiva, prática e direta, mas a compulsão, os gatilhos não são coisas objetivas, práticas e diretas. Mas vamos lá. Como controlar a compulsão e a culpa por comer qualquer alimento e o fato da barriga inchar após comer qualquer refeição? Como lidar com isso? Muitos pontos. Vamos lá. Compulsão não se controla. Eu não posso... Assim, um gatilho muito grande para compulsão é a restrição. Quando eu olho, tive uma restrição, desenvolvi uma compulsão, isso aqui a gente precisa entender se de fato é uma compulsão alimentar ou se é apenas um exagero. Pra você entender isso melhor, tem um vídeo aqui no canal que é de transtornos alimentares e eu explico direitinho o que é a compulsão alimentar, porque eu acho muito importante fazer essa distinção. Às vezes você exagera e acha que é uma compulsão e se sente compulsiva, e só de você se sentir uma pessoa compulsiva, você tende a exagerar mais. Não sei se deu pra entender, mas como não é o foco do vídeo, eu vou explicar bem por cima, tá? Mas vamos lá. Então, a compulsão não é uma coisa a se controlar. A gente tem estratégias para lidar com isso. Tratamento em equipe interdisciplinar. Na nutrição, a gente vai elaborar melhor as refeições. A gente vai garantir que você consuma todos os grupos alimentares. A gente precisa quebrar o ciclo de dietas, parando de fazer dietas restritivas. A gente precisa fazer com que essa fome e saciedade sejam reconectadas e com que essa alimentação seja prazerosa. Para tudo isso, eu preciso lidar com a mentalidade de dieta, eu preciso lidar com as questões de quero emagrecer, quero isso, quero aquilo e alinhar tudo isso. A culpa vem muito desse lugar de achar que você tá fazendo uma coisa errada. E, gente, só tem culpa quem faz coisa errada. Comer um bolo no domingo não é errado. Comer uma pizza e acabar exagerando não é errado. São exageros, são coisas que acontecem. A gente precisa lidar com elas. Isso não quer dizer que isso tenha que acontecer, seja normal que aconteça, que a gente quer que aconteça, mas são coisas normais. E não faz sentido você se sentir culpado por conta disso, sabe? Eu sei que é uma construção social, cultural muito grande em cima disso, mas, enfim, indico o mínimo
mini curso Comendo Sem Culpa. Eu passo lá 2 horas tagarelando justamente sobre esses pontos de restrição, exagero, comer emocional, como lidar e culpa após comer. E a questão da barriga inchar após qualquer refeição, precisa perceber se não é um julgamento seu em algum lugar de acho que eu não deveria comer, comi, fico noiada que eu vou engordar e acabo percebendo a minha barriga mais inchada. Pode ser isso. Pode ser uma síndrome do intestino irritável, pode ser alguma alergia, pode ser alguma intolerância, que você realmente tenha distensão abdominal depois que come. Então, para esses pontos, todos esses pontos aqui, eu precisaria entender mais tudo isso para poder dar uma resposta mais direcionada, mas espero que tenha feito algum sentido por aí, tá? Gente, a compulsão bombou aqui nessa caixinha. Como sobreviver à compulsão alimentar? Já tenho pensado em desistir de tudo. Meu amor, não desisto de tudo. A compulsão alimentar, transtorno de compulsão alimentar, não é uma doença que tem cura, mas tem remissão parcial, tem remissão total. Existe construir existe construir comportamentos saudáveis, existe criar um estilo de vida saudável, existe se alimentar de forma estruturada e planejada e cessar esses episódios de exagero. E é um processo. E é um processo que normalmente ele demora um tempo pra começar, ele demora um tempo pra se instaurar, digamos assim. E a gente não pode esperar que do dia pra noite ele vá sair, ele vá assumir. E aqui eu indico tratamento, equipe interdisciplinar, nutrição, psicologia, psiquiatria, para poder olhar para isso e conseguir sobreviver a esse fato junto com a rede de apoio, junto com entrar em contato com conteúdos que te ajudem, junto com se olhar com mais carinho e com mais compaixão também, tá? Não aguento mais comer muito sem pensar e no final do dia estar passando mal. Minhas deusas, entendam uma questão. A percepção ainda vai mudar vidas. Ou seja, eu preciso fazer as coisas de forma intencional. Por que eu estou comendo isso? Eu realmente quero comer isso. Estou comendo só por disponibilidade? Estou comendo por um comer emocional? Por que que eu tenho comido? Ah, comer muito sem pensar, tá? Mas a saciedade não avisa? Será que eu tô desconectada? Será que eu não tô me permitindo me perceber? Então, assim, se você tá passando mal no final do dia, isso provavelmente é um incômodo e a gente vai ter que olhar pra ele. Então, muito cuidado em não tentar sair disso aqui pra um ciclo de restrição e exagero. De, tá, então eu tô comendo muito, vou me restringir. Não, você vai entrar no ciclo das dietas, vai chegar um momento que você vai acabar comendo, pode acabar exagerando, vai se culpar e vai se frustrar. No outro dia vai dizer que tem que ter mais foco, vai restringir mais ainda e realimenta um ciclo. Tem um vídeo sobre isso aqui no canal também que chama Você Precisa Quebrar o Ciclo das Dietas e acho que a foto é a mentalidade de dieta. Esse vídeo vai ajudar muito essa questão aqui, tá certo? Vamos lá. De verdade eu gosto do meu corpo mais magro. É possível seguir assim sem dieta? Depende. Primeiro eu vou dar uma cutucada aqui de eu gosto do meu corpo mais magro, a sociedade me ensinou que o corpo mais magro é mais bonito e eu acho tudo bem, eu acho normal fazer esforços descomunais para manter um corpo que talvez seja muito difícil de manter sem dieta. Se a cutucada chegou aí, é porque tem coisa aí tem caroço nesse angu, certo? Mas, vamos lá. Eu fiz um post um dia desse que foi sobre como saber se eu estou no meu peso saudável. E eu vou trazer aqui um paralelo do peso saudável com o corpo mais magro, certo? Porque, é possível seguir assim sem dieta? Eu não sei como você come, eu não sei como é a sua alimentação, eu não sei se você exagera ou não, se você se movimenta ou não, como é a sua qualidade do sono, como é o seu nível de estresse, como é essa estrutura alimentar. Então, depende de 700 coisas diferentes pra eu afirmar isso aqui. Mas, pra você, o corpo que você consegue manter, ele deve ser mantido sem grandes esforços, ele deve ser mantido sem grandes restrições, ele deve ser mantido com você comendo o que você gosta, ele deve ser mantido com você honrando sua fome e sua saciedade, ele deve ser mantido com você praticando atividade física de maneira saudável e tranquila e que pode ser pensando em estética, mas que tem que ser motivada pela saúde também. Então são muitos ICs, mas eu acho que seria injusto se eu respondesse sim ou não. Então fica aí só com as pulguinhas atrás da orelha. Vamos lá. Facilidade de ganhar peso, o que me faz pensar / sofrer que só terei resultado com restrição. A restrição te faz ganhar peso.
Pronto, acabei. Próxima pergunta. Não, tô brincando. Mas sim, a restrição te faz ganhar peso. Eu posso até depois fazer um vídeo sobre a questão do 7 point do peso. É uma coisa que eu sempre explico nos lançamentos do programa Fazendo as Pazes com a Comida. Lá dentro tem aula também, que é justamente os impactos de perder peso, reganhar peso, perder peso, reganhar peso, perder peso, reganhar peso. E depois de muito tempo, fica muito mais difícil você conseguir perder peso e fica muito mais fácil você conseguir ganhar peso. Além de que tem algumas pessoas que geneticamente já são mais predispostas a terem esse ganho de peso. Então, casa com a pergunta anterior. O que é possível de manter? O que é possível de fazer a longo prazo? Restrição não é possível de fazer a longo prazo. Então, temos que achar um lugar aqui entre o conforto, honrar as vontades e não se restringir, e a autorresponsabilidade, a disciplina e o que é importante pra você, tá bom? Ainda não sei diferenciar a compulsão de apenas desejo por algo gostoso. Vamos lá ao beabá da tia Gabi. Fome. Não é específica, qualquer coisa mata. Se for um alimento minimamente possível de comer pra você, se você tiver com fome física, barriga roncando, qualquer coisa vai matar. Isso é a fome. Vontade. Vontade é sempre específica. Que vontadinha de comer um brownie, que vontadinha de comer uma pizza, que vontadinha de comer uma salada super gostosa. Vontade sempre específica. Compulsão é eu comer uma quantidade de comida maior do que a maioria das pessoas conseguiria comer num período de tempo de 2 horas, por exemplo. Com sensação de perda de controle, sensação que mesmo que você quisesse, você não conseguiria parar. É comer na ausência de fome, é comer até se sentir desconfortavelmente cheio. É como se eu tivesse o exagero e depois eu vou ter a compulsão, porque na compulsão eu tenho várias características que vão para muito além do exagero. Então tem fome, vontade, que é esse desejo de comer alguma coisa, o exagero, que é quando eu passo da minha saciedade, e a compulsão, que é essa perda de controle, essa sensação de culpa e frustração, é literalmente o, meu Deus, eu acho que eu não consigo parar, ok? Vamos lá. Não consigo manter a constância de uma rotina de alimentação, exercícios e etc. Você precisa pensar se o que você está estabelecendo de metas para essa rotina é possível. Porque muitas vezes a gente quer começar. Vou começar a treinar 5 vezes por semana. Vou começar a me alimentar melhor, 3 frutas por dia. Vou começar a beber mais água, 3 litros de água. E a gente não se dá tempo para ser iniciante nas coisas. Então, muitas vezes a gente não consegue constância porque a gente está colocando padrões de exigência muito altos, metas muito inalcançáveis. E aqui eu vou lembrar do antes feito que perfeito. Eu vou lembrar do poder de fazer um pouquinho todos os dias. Eu vou lembrar do na maioria das vezes. Aqui também vem muito uma coisa dos 8 ou 80, né? Aí ou eu tô 100% focada, ou eu tô chutando balde. E não, vamos achar uma coisa aqui no caminho, porque no meio do caminho entre esse 8 e 80 é onde mora a constância, tá? Mas é realmente difícil. Não é uma coisa fácil, não é só ter foco, força e fé. Depende de muitas outras questões, depende de rotina, depende de condição socioeconômica, depende do seu histórico. E sinta-se abraçada. Eu espero que você consiga e que essas coisas que eu falei lhe ajudem, tá? O que colocar na marmita congelada saudável para a semana? Só coloque cenoura. Meu amor, eu não sei o que você gosta. Se você gosta de beterraba, você pode colocar. Se você gosta de brócolis e de couve e de abobrinha e de berinjela com molho de tomate e de macarrão de cenoura com abobrinha e de salada crua num potinho do lado. Então, não tem como eu saber e responder isso só com as vozes da minha cabeça. Eu precisaria entender o que você gosta, o que você não gosta, o que é possível, como você monta essa marmita para poder te dizer isso melhor. Mas para uma marmita saudável, para uma alimentação saudável, a gente sempre vai buscar alimentos mais naturais. Então, eu tenho um frango que vem empanado, que tem 20 ingredientes, ultraprocessado de caixa. E eu tenho um frango que eu faço em casa, que sou eu que tempero, que ele é mais natural. Qual vai ser mais saudável? O frango natural, tá? Então, assim, eu precisaria entender um pouco mais pra seguir. Próximo. Controlar impulsos e preguiça de cozinhar. Preguiça de cozinhar é uma coisa de entender por que você cozinha.
Eu estou cozinhando porque eu quero me alimentar melhor, eu estou cozinhando porque eu quero economizar dinheiro, eu estou cozinhando porque é a forma de me planejar logo para a semana inteira. Por que eu estou fazendo isso? Tem que fazer sentido para você, ou durante o processo, que talvez você não goste tanto, então seja mais difícil e dê mais preguiça, ou no pós, de ter a facilidade de já ter aquela comida cozinhada, ou no longo prazo, que é, meu Deus, se eu cozinho mais, eu me alimento de forma mais saudável, talvez seja melhor para mim. Então, isso é uma forma de pensar. Controlar os impulsos vai muito do que eu falei nas respostas anteriores, de sair desses ciclos de restrição e exagero, de percepção, de entender e se perguntar, tá, eu realmente quero comer isso? Eu realmente preciso comer isso? Realmente faz sentido pra mim comer isso agora? E ir se percebendo dentro desse processo pra conseguir lidar com leveza e se permitir, mas também ter a questão da autorresponsabilidade que eu falei, tá bom? Entender quantidade e frequência das coisas que como que não são saudáveis. Menina, essa aqui, vamos lá. O tal do contexto, quantidade e frequência. Eu precisaria dar muitos exemplos pra isso aqui, mas a gente vai a quantidade. Ponto número 1. A fome é o meu sinal para ir comer. A minha saciedade é o meu sinal para eu parar de comer. Então, teoricamente, essa é a quantidade. Para reconhecer melhor a saciedade, vamos para a pergunta que eu respondi lá no comecinho do vídeo, de fazer essa refeição com mais calma, fazer com mais atenção, mastigar melhor e se dedicar mais ao momento da refeição. A questão da frequência, temos que entender, se você é uma pessoa que come doce 3 vezes por dia, talvez uma frequência de 1 vez por dia seja ok, já seja um desafio para você. Talvez você coma doce 1 vez por semana, tá super ok. Essa questão da frequência, a gente precisa pensar no que a gente faz na maioria das vezes. Na maioria das vezes, eu não como brownie. Então tá tudo bem, de vez em quando eu comer um brownie. Frequência, super ok. Contexto, lembra do exemplo do bolo de chocolate que eu dei lá no começo? É outra questão que entra aqui. Então essas palavrinhas, contexto, quantidade e frequência, elas estão muito aliadas e elas vão ser diferentes, individuais para cada um, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma. Como não deixar o peso na balança influenciar negativamente no processo? Meu amor, não se pese. Não se pese. Você tem um espelho em casa, você tem roupas que afrouxam ou que apertam se você ganha peso ou se você perde peso. Infelizmente, as pessoas ainda não comentam o nosso peso. Confie mais na sua percepção. Se você percebe que se pesar na balança te deixa mais noiada, te deixa mais rígida, te deixa mais se cobrando em relação ao processo, abra mão do peso. O peso na balança é só um peso na balança. Ele não quer dizer que você não está avançando, ele não quer dizer que você é uma pessoa pior, ele não quer dizer que você não está construindo hábitos melhores. Peso na balança não mede comportamento saudável. Começa daí, né? Eu não sou a melhor pessoa pra responder sobre peso na balança, porque pra mim não faz sentido na maioria das situações. Mas, enfim, se ele influencia negativamente no seu processo, tente abrir mão dele. Não consigo comer muito saudável por muito tempo, começo a ficar em dúvida se estou exagerando e acabo me sabotando. Vamos pensar. Fico na dúvida se eu estou exagerando e acabo me sabotando. Se eu tô tentando comer saudável... Gente, essa pergunta ficou muito confusa. Não consigo comer muito saudável por muito tempo. Aqui a gente vai pro ciclo de dietas, vai pra restrição, pra exagero, pra se essa alimentação realmente é prazerosa ou não, se você tá honrando suas vontades ou não. E entender o que é eu precisaria entender o que é esse exagero pra poder responder em relação a essa autossabotagem, tá bom? Mas vamos pra próxima. Por que no início da dieta é mais rápida a perda de peso do que no mês seguinte? Porque o seu corpo começa a lutar contra você. O nosso corpo não entende perda de peso como o sucesso da beleza e da magreza. Ele entende como você está passando fome, você ainda mora na selva, e você não vai ter energia para sair correndo, fugindo de algum perigo que vai estar batendo na sua porta. Então, ele começa a desenvolver mecanismos de adaptação. Ele faz você pensar mais sobre comida, ele começa a diminuir o seu metabolismo, você começa a perder massa magra. Quando eu perco massa magra, eu perco mais metabolismo, ele diminui também. Então, o corpo ele vai se adaptando para viver, para começar a conviver com essa nova situação, com essa falta de energia que você está recebendo, e isso faz esse peso se estagnar e se segurar mais, ok?
Percentual de gordura sempre alto, mas me sinto bem relativamente com o meu corpo. É parâmetro de saúde? É um parâmetro de saúde dentro de inúmeros parâmetros de saúde, porque lembrando, segundo nossa amiga OMS, Organização Mundial da Saúde, saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social. Não fala sobre percentual de gordura. Claro que uma gordura visceral, uma gordura no fígado, um percentual de gordura muito alto, eles podem te levar a desencadear algumas coisas que são processos adoecedores, mas isso aqui depende. Eu tenho um percentual de gordura, mas eu durmo bem, eu tenho estresse manejado, eu não consumo tanto álcool, eu não fumo, eu me alimento bem, eu como com variedade, eu me exercito. Eu não vejo como um grande problema ter um percentual alto de gordura. Principalmente se você se sente bem nesse corpo. Agora, eu tenho um percentual alto de gordura. Eu faço 2 refeições por dia. Um é McDonald's. Eu fumo, eu bebo, eu não durmo, eu me estresso. E eu... Aí, não tem saúde, né? Mas enfim, é só um parâmetro dentro de várias outras coisas que vão compor o nosso estado de saúde. Eu acho que... a gente não acabou, mas... Tudo bem, isso aqui é uma grandíssima pergunta de uma pessoa só, então eu vou responder ela individualmente lá no direct. E essa outra eu já respondi. Foram muitas perguntas, não sei nem quanto tempo deu, tô até com medo de ver. Mas para quem ficou comigo até aqui, eu espero que tenha feito sentido, eu espero que tenha ajudado. Eu acho que quando a gente pega todas essas respostas e bota ali num contexto, faz muito sentido e ajuda a gente a olhar para essa saúde com mais flexibilidade, com mais afeto, com mais gentileza e com mais constância, com mais autorresponsabilidade, com mais autodisciplina e com maior possibilidade de se engajar em comportamentos saudáveis. Então, esse foi o vídeo de hoje. Mandem sempre as perguntas de vocês lá, eu adoro estar aqui respondendo. Deixa aqui nos comentários o que você achou, curta o vídeo, manda pra alguém que tá precisando ouvir essas vozes aqui da minha cabeça e seguimos juntas. Um beijo da Gabi e até a próxima!